John Foreman entende como pensa o exército russo, pois passou anos com seus principais comandantes como adido de defesa do Reino Unido. Em Moscou, de 2019 a 2022 e antes em Kiev, Foreman viu de perto como os dois lados se prepararam para a guerra. Em nova entrevista a The Economist, ele explica por que a Rússia nunca alcançaria a vitória rápida e avassaladora que muitos esperavam. Foreman sentou-se diante do ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu, e do chefe do Estado-Maior, Valery Gerasimov, incentivando-os a reconsiderar sua decisão. Explicando, mais evidências mostravam que a Rússia invadiria. Então, essa foi a última tentativa desesperada de impedir isso. Ele continuou. O objetivo era refutar os argumentos deles e realmente entrar no mérito da questão, dizendo: olha, se vocês não invadirem, seria ruim para a Europa, Ucrânia e Rússia. Podemos agir bilateral e multilateralmente para estabilizar nossos relacionamentos. Como sabemos agora, os russos não ouviram. Não só depois daquela reunião, Putin deu a ordem para invadir, e o resto é história. Enquanto o mundo assistia com medo, esperando que a Rússia destruísse seu inimigo e ocupasse grandes áreas da Ucrânia. Foreman sabia que era improvável a guerra ocorrer assim em poucos dias. Ele tinha conhecimento privilegiado sobre a preparação militar da Rússia e descreveu a situação como um caos total. Ele listou várias razões específicas para o fracasso da Rússia. Razão 1. Subestimar o oponente na guerra. Subestimar seu oponente é um dos piores erros que você pode cometer. Mesmo quando uma força muito maior e mais forte enfrenta uma aparentemente menor e mais fraca, o exército maior precisa demonstrar um certo grau de respeito ao seu oponente. Eles devem encarar o conflito com seriedade, sem presumir que o inimigo se renderá facilmente. Ao longo da história, vimos vários exemplos de batalhas e até guerras vencidas por lados aparentemente mais fracos que seus oponentes. Porque a guerra não se resume apenas a números. Não é uma questão de que o lado com mais soldados e tanques vai vencer automaticamente. É infinitamente mais complexo do que isso, com uma vasta rede de variáveis que entram em jogo para influenciar o resultado final. Apesar de tudo isso, a Rússia, e na verdade muitos outros países ao redor do mundo, caíram na armadilha de subestimar a Ucrânia. Ela considerou sua grande história militar e seu status como uma das maiores superpotências do mundo. Ela olhou para a Ucrânia, um país mais pobre, mais fraco e bem menor. A Rússia é cerca de 28 vezes maior. Ela não via bater a Ucrânia como ameaça e duvidava que Kiev conseguisse impedir a Rússia de atingir seus objetivos. Ela nunca imaginou ou previu como o exército ucraniano, assim como a população ucraniana em geral, se levantaria e defenderia sua terra. Com níveis inigualáveis de determinação, desafio e rejeição ao domínio russo, muitos observadores ao redor do mundo sentiram o mesmo. Apesar das previsões de uma guerra mais sangrenta e longa do que o esperado pelo Kremlin, o consenso era que a Rússia venceria, pois a Ucrânia não estava preparada para enfrentar a ameaça russa. Ao subestimar a Ucrânia, a Rússia também subestimou seus aliados. Quando a guerra começou, Putin alertou: qualquer país que interferisse enfrentaria consequências que nunca viu antes. Talvez ele pensasse que isso bastaria para impedir o apoio ocidental à Ucrânia, mas não foi. O mundo ocidental e países de outras regiões uniram-se para apoiar a Ucrânia, oferecendo grande ajuda financeira, humanitária e militar para que o país se defendesse do agressor. A Ucrânia mostrou-se um adversário muito mais difícil do que Putin ou autoridades russas previam. Razão 2. Superestimar a si mesmo. A Rússia não apenas cometeu o erro de subestimar a Ucrânia, como também agravou seu equívoco ao superestimar suas próprias capacidades. Sem dúvida, a Rússia é uma potência militar. Ela está sempre entre as 3 maiores potências militares do mundo, atrás dos Estados Unidos da América, mas junto ou à frente da China. Historicamente, ela foi temida por seu grande exército de tanques e blindados, vastos estoques de artilharia, número aparentemente infinito de tropas e forças navais e aéreas poderosas. A Rússia também ostenta o maior arsenal de armas nucleares, com cerca de 5.500 ogivas no total. Isso é um pouco mais que os Estados Unidos e muito mais que todas as outras potências nucleares juntas. É uma nação com a qual nenhum país gostaria de travar uma guerra,
pois é capaz de causar enormes danos e provocar uma perda catastrófica de vidas. Isso ficou evidente durante o conflito na Ucrânia, com dezenas de milhares de civis e inúmeros soldados ucranianos mortos, com uma estimativa de mais de 400 mil pessoas entre mortos e feridos. Mas não é porque a Rússia é forte e bem abastecida que ela é imbatível ou infalível. Mesmo os Estados Unidos, potência militar superior à Rússia e líderes em quase todos os indicadores militares, não são uma força imparável ou invulnerável. Nenhum exército é. Todos têm fraquezas e podem ser surpreendidos e atingidos por um oponente estratégico e organizado. Mas a Rússia não parecia pensar assim. Como Foreman observa, eles subestimaram os ucranianos? Sim. Eles se superestimaram? Sim. A Rússia entrou nessa guerra de muitas maneiras achando que já tinha vencido, acreditando que tinha vantagens tão grandes em mão de obra, equipamentos e outras áreas que simplesmente não poderia e não seria derrotada. O que nos leva diretamente ao terceiro motivo de Foreman: cegos por arrogância e preconceito. Um dos motivos por trás da superestimação das próprias habilidades pela Rússia foi simplesmente a arrogância. Desde a dissolução da União Soviética, a Rússia tem lutado para aceitar o fato de que muitos dos países e repúblicas que antes governava agora são independentes. Ela continua se vendo como a líder de fato da região, estendendo seus tentáculos de influência em várias ex-repúblicas soviéticas, desde Belarus até Cazaquistão, Quirguistão e Tadjiquistão. Putin lamentou profundamente o colapso da União, como disse em discurso ao povo em 2005. Antes de tudo, vale reconhecer que o fim da União Soviética foi a maior catástrofe geopolítica do século. Quanto ao povo russo, isso se tornou uma verdadeira tragédia. Dezenas de milhões de nossos compatriotas e concidadãos se viram além das fronteiras do território russo. Desde então, inúmeros especialistas sugeriram que um dos objetivos finais do presidente russo é reconstruir a União Soviética, pelo menos em algum nível, e a Ucrânia, em particular, é claramente uma das peças mais vitais desse quebra-cabeça. Putin há anos defende que a Ucrânia, apesar de ter nome e hino próprios, continua sendo parte da Rússia. Como observa Foreman, ele e vários outros russos de alto escalão historicamente enxergaram a Ucrânia e seu povo como de alguma forma mais fracos e inferiores em relação aos seus equivalentes russos. Eles são Malorossia, são pequenos russos, entre aspas. Sabe, somos o grande povo russo, eles o pequeno povo russo e nós os herdeiros de Zhukov. Eles são apenas um grupo de caipiras corruptos, ineficientes e incapazes de administrar o próprio país. A Rússia entrou na guerra com arrogância, sentimento de direito e fortes traços de xenofobia e chauvinismo nas decisões de Putin e seus generais. De muitas maneiras, como Foreman observa, o país foi cegado por esses sentimentos. As lentes do preconceito e da arrogância impediram que ele enxergasse o caminho, de modo mais racional e equilibrado. Motivo 4. Expectativas falsas. A arrogância da Rússia e a falta de compreensão sobre os ucranianos e sua vida geraram expectativas totalmente irreais. Quando a guerra começou, surgiram relatos de que Putin e outros oficiais do Kremlin achavam que tudo se resolveria em poucos dias, com alguns soldados russos sendo até mesmo orientados a levar uniformes de desfile para que pudessem marchar triunfantemente pelas ruas de Kiev. Isso foi até mesmo apontado por uma das próprias figuras militares da Rússia, Vladimir Churkin, ex-chefe das forças terrestres russas. Em uma entrevista recente, Churkin disse: "Todos, como vocês se lembram, começaram a dizer em 24 de fevereiro que a guerra terminaria em 3 dias. Vamos acabar com todos eles imediatamente. Eu daria nota baixa para todos os serviços de inteligência da Rússia, pois as autoridades receberam informações falsas. Achávamos que 70% dos ucranianos nos apoiavam e 30% eram contra, mas foi o oposto. Quais foram as consequências? Já sabemos. Logo na primeira semana, aprendemos uma lição cruel. De fato, muitos soldados russos admitiram que foram para a Ucrânia esperando ser recebidos como heróis e libertadores. Eles achavam que mulheres e crianças ucranianas pobres iriam se jogar aos seus pés, agradecendo por salvá-las de opressores tirânicos que simplesmente não existiam. Eles esperavam flores e aplausos, mas receberam balas e bombas.
E tudo isso se conecta com os outros motivos para o colapso da Rússia discutidos anteriormente, porque as forças do país entraram na guerra com expectativas tão irreais. Eles naturalmente se tornaram mais arrogantes e confiantes em si mesmos, e nunca poderiam ter previsto o que realmente os esperava do outro lado da fronteira internacional. Motivo 5. Falhas de inteligência. Um grande motivo pelo qual a Rússia tinha expectativas tão ridículas em relação à guerra se deve aos seus serviços de inteligência, especialmente o Serviço Federal de Segurança. Serviço Federal de Segurança, o sucessor moderno da KGB soviética. O Serviço Federal de Segurança, apesar de ser considerado uma das agências de inteligência mais poderosas do mundo, subestimou amplamente a situação na Ucrânia. Relatos indicam que alguns agentes acreditavam firmemente que a invasão russa ocorreria sem dificuldades, que eles já estavam trabalhando na escolha de casas seguras e acomodações para o novo governo pró-Rússia que planejavam instalar. Como Foreman explica, já fizemos tudo isso, então o país vai colapsar, a liderança fugirá, cercaremos o exército de Donbass, forçando sua rendição, colocaremos um líder fantoche ao estilo Lukashenko, eliminaremos intelectuais e opositores ucranianos e seguiremos em frente. Resumindo, os oficiais de inteligência russos pensavam 10 passos à frente, confiando que seu plano era perfeito e tudo estava pronto para uma operação impecável, e que era só questão de tempo até a pequena Rússia se reunir ao irmão mais velho. E mesmo que alguns agentes do Serviço Federal de Segurança provavelmente tivessem certas dúvidas ou preocupações sobre a operação, Foreman observa que também havia um problema com informações negativas não sendo repassadas para a cadeia de comando. Houve problemas na preparação da inteligência, especialmente os serviços de inteligência repassando informações que Putin queria ouvir. Em outras palavras, o Serviço Federal de Segurança não queria dizer a Putin que havia uma chance de tudo isso dar errado. Eles não queriam sugerir que talvez os ucranianos não estivessem todos dançando e comemorando nas ruas quando seus chamados libertadores chegassem. Eles apenas disseram ao chefe exatamente o que ele queria ouvir, o que provavelmente é uma das principais razões pelas quais Putin então seguiu em frente e autorizou a invasão. Ele provavelmente teria feito isso de qualquer maneira, não importa qual informação recebesse. Mas poderia ter sido mais cauteloso ou demorado mais para planejar e preparar a operação militar especial. Se ele tivesse todos os fatos, razão 6. Execução ruim. Mesmo com todos os problemas mencionados, a Rússia ainda poderia ter conseguido uma vitória rápida e abrangente na Ucrânia se tivesse entrado no país com um plano tático inteligente e o executado bem. Mas isso também não aconteceu. Uma invasão em larga escala dessa magnitude exige preparação impecável e execução sem falhas. Mesmo pequenos erros ou descuidos podem causar problemas, e a Rússia cometeu vários ao preparar suas forças e iniciar o ataque. Como Foreman explica, também considerei na execução o fato de terem feito 4 avanços paralelos na Ucrânia ao mesmo tempo, sem comandante-geral, logística ou ensaios, como eu disse. Quando meus colegas dirigiam pela fronteira no inverno de 2022, os soldados russos só ficavam lá, bêbados, pegando Covid e sem fazer nada. Foreman continuou dizendo que, de repente, essas mesmas tropas russas, muitas das quais estavam doentes e quase todas despreparadas para o que estava por vir, foram instruídas a invadir. E nos dias que se seguiram, a falta de organização deles ficou evidente para todos verem, como observado em um relatório oficial de 2022 do Conselho Europeu de Relações Exteriores. Os russos abandonaram muitos veículos e outros equipamentos devido à falta de suprimentos nos primeiros dias da invasão, com tanques caros e veículos blindados sendo efetivamente entregues à Ucrânia. Por má administração de recursos, muitas unidades russas não chegaram aos destinos por falta de combustível ou suprimentos. E as forças ucranianas também desempenharam seu papel em atrapalhar a logística russa, onde e como puderam. Em teoria, ao concentrar tantas tropas no leste da Ucrânia, a Rússia reduziu o comprimento das linhas de frente e encurtou suas linhas de suprimento entre a Rússia e regiões ocupadas como Luhansk e Donetsk. Mas isso também deu à Ucrânia um alvo menor para mirar, tornando ainda mais fácil para as forças de Kiev identificar e eliminar essas linhas de suprimento tão importantes, assim como depósitos de munição e outras infraestruturas essenciais. Motivo 7. Incompetência geral.
Resumindo sua avaliação sobre a prontidão da Rússia em fevereiro de 2022, Foreman apontou vários exemplos da incompetência geral do país. Ele observou, por exemplo, como mapas e planos já estavam desatualizados quando veio a ordem de invadir, acrescentando: "Acho que é simplesmente uma falha catastrófica do Estado russo. Acho que isso simboliza como instituições russas, como o Exército, Forças Armadas e Ministério da Defesa, foram corroídas por corrupção e incompetência." De fato, a forma como a guerra se desenrolou serviu como uma enorme acusação contra essas próprias instituições. Enquanto o exército russo já teve uma reputação imponente e intimidadora, famoso no mundo todo por sua força e solidez quase inigualáveis, seu desempenho na Ucrânia representou uma enorme decepção. Sim, as forças russas continuam conquistando pequenas faixas de território na Ucrânia hoje, mas fazem isso a passos de tartaruga e sofreram perdas extraordinárias para obter apenas os menores ganhos. Um relatório recente do Ministério da Defesa do Reino Unido revela: a Rússia provavelmente sofreu aproximadamente 1.140.000 baixas entre mortos e feridos, desde o início de sua invasão em grande escala à Ucrânia em 2022, incluindo aproximadamente 353.000 baixas no conflito até agora. Em 2025, especialistas e analistas de inteligência de código aberto também confirmaram perdas colossais de equipamentos militares russos. Dezenas de milhares de tanques, veículos blindados, radares, sistemas de defesa aérea, artilharia e outros equipamentos foram destruídos por mísseis, drones e armas ucranianas. A Rússia também se viu isolada no cenário mundial, com seus bancos e empresas cortados do comércio internacional, seu povo impedido de entrar em vários países e seus relacionamentos e reputação fragmentados por gerações futuras. Sua economia mergulha rapidamente em caos, com vendas de petróleo em queda e exportações em níveis historicamente baixos, e um número cada vez menor de partes interessadas em fazer qualquer tipo de negócio com Moscou. A cada dia que passa, a Rússia paga um preço maior pela imprudência, arrogância e incompetência de seus líderes. E tudo isso poderia ter sido evitado se esses mesmos líderes estivessem dispostos a ouvir as vozes da razão. Na reunião com John Foreman e oficiais militares britânicos em 2022, antes de tudo começar. Agora você pode entender como Vladimir Churkin, general russo já citado, rompeu com o grupo e criticou a incompetência do Kremlin. Neste vídeo, analisamos suas declarações mais chocantes. Ou, para uma análise mais profunda de como a guerra na Ucrânia se tornou desperdiçadora, confira este vídeo, que contrasta as perdas impressionantes da Rússia com os pequenos ganhos que suas forças conseguiram obter em terra. E, por fim, para mais notícias militares de última hora, análises e explicações, inscreva-se em nosso canal hoje mesmo.